Olá, eu sou Carlos Henrique Alves, bolsista pelo Ludifica no Passado, Educação Histórica e Jogos Digitais, e orientando do professor Dr. Elion Viana Teles. Este é o projeto de iniciação científica do ensino médio submetido ao edital número 69 do ano de 2020. Este projeto foi financiado pelo CNPq e aprovado pela chamada interna PROPES número 7. O projeto se caracteriza como uma pesquisa qualitativa que analisa jogos digitais que contenham representações do passado, objetivando diferenciar o ficcional do histórico, os conceitos históricos e seu potencial para o desenvolvimento da empatia histórica. Além disso, ele possui a característica de ter sido feito inteiramente de forma remota devido ao seu desenvolvimento durante a pandemia de Covid-19 e principalmente pela sua natureza tecnológica. Por se tratar de uma área relativamente recente, os estudos de jogos possuem diversas abordagens metodológicas que variam em função do que o pesquisador busca observar e analisar. Por esse motivo, o método de investigação escolhido foi a videoetnografia virtual proposto por Strangelove, além dos protocolos indicados por Cassar, com a adoção do diário de campo. A análise foi feita a partir de uma perspectiva ludológica e narratológica, dando conta dos aspectos técnicos e da história dos jogos, seguindo a perspectiva de AC. Sendo assim, foi adotada a experimentação direta como forma de investigação, uma vez que somente a prática do jogo pode revelar aspectos que lhes são específicos como uma experiência midiática. Além dos exemplos citados, outros trabalhos também foram utilizados como referência metodológica, principalmente em relação aos aspectos a serem analisados nos jogos, como a narrativa, elementos históricos, técnicos e ideológicos. Os games da série Assassin's Creed são caracterizados como jogos do gênero de ação e aventura 3D de mundo aberto. O enredo dos jogos possui duas perspectivas, uma vivenciada no tempo presente e uma no passado, que é revivida através de uma tecnologia ficcional que recupera a memória de gerações passadas através do DNA. Na Ezio Collection, os jogos contam a história de Ezio Auditore, um nobre florentino ficcional que vive na Itália do final do século XV, durante o período da Renascença. Ezio, assim como os demais protagonistas da série, é um membro da Irmandade dos Assassinos, um grupo secreto com ideais de liberdade que combate a Ordem Templária, um grupo antagônico com objetivos de dominação mundial através do controle de governos e lideranças. As fases do jogo são divididas em sequências, em referência ao termo utilizado no campo da genética. Cada sequência possui seu conjunto de missões que podem ser revividas sempre que o jogador desejar após completá-las pela primeira vez. No total, a coletânea conta com mais de 9 mapas representando cidades reais. A partir da exploração e análise dos títulos, ficou claro que as narrativas da coletânea são ficcionais. Porém, utilizam períodos e elementos históricos como pano de fundo. Grande parte dos personagens principais presentes no jogo são históricos e adaptados para a narrativa ficcional do game, principalmente associando eles como assassinos ou templários, e sendo importantes no desenvolvimento da trama e interagindo com o protagonista. Os jogos contam com figuras históricas como Leonardo da Vinci, Nicolau Maquiavel, Papa Alexandre VI, Solimão Magnífico e diversas outras que são apresentadas durante o desenvolvimento da trama. Além disso, eventos históricos como a conspiração dos Pazzi, Papado de Alexandre VI e o conflito de sucessão de poder do Sultanato de Constantinopla são representados a partir da perspectiva do protagonista. O jogo utiliza da mesma estratégia adotada por romances históricos, representando os personagens de forma a concordar com o que se conhece a nível de documentação histórica a respeito dessas figuras. A Ubisoft, desenvolvedora da franquia, faz questão de deixar claro a pluralidade da equipe de desenvolvimento e sempre dá ênfase nas pesquisas feitas para a produção do jogo. Mesmo apresentando algumas simplificações e anacronismos pontuais, os jogos da coletânea Ezio Collection se mostraram como potenciais ferramentas de representação histórica. Os títulos oferecem boas noções sobre os períodos e personagens ali apresentados, ainda que de forma indireta. Apesar de não se proporem a ser jogos educativos, devido à alta interatividade e ludicidade, os 3 jogos apresentam ótima capacidade de gerar empatia histórica nos jogadores. Além de aprender à medida que joga, atividade comum no dia a dia dos jogos atuais, o jogo tende a criar nos jogadores uma conexão com o enredo capaz de instigar o desejo por conhecer mais sobre o período que os games da série representam. Por fim, o vasto material visual resultante desta pesquisa também pode ser utilizado para futuros trabalhos, como a posterior construção de um museu virtual e até como um material de suporte para o ensino de história. De forma singular, agradeço em nome do grupo de pesquisa ao CNPq, ao IF Baiano e a todos os membros do Lab Games,
que contribuíram para a idealização e desenvolvimento desse projeto.